Nós precisamos também entender, olha só, aliás, nós não podemos esquecer que o objetivo da educação é a redenção própria e a redenção do outro, do próximo. E a base de todo estudo, isso não pode sair do nosso foco, a base de todo estudo é a palavra de Deus. E quando a gente fala de palavra de Deus, nós temos a revelação de Deus, que é a Bíblia, os testemunhos e a natureza. Muito bem. Então, vamos avaliar agora o ambiente que nossos filhos precisam estudar. Em que ambiente eles devem estar inseridos? E aí a gente tem aqui o ambiente natural. Enviai vossos filhos para escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. Irmãos, precisamos ser bem sensatos na análise dessa citação. Vida no Campo, página 20. Em nenhum momento, a serva do Senhor está nos dizendo aqui que o caráter não será edificado de forma alguma. Não é isso que a citação está dizendo. Mas está dizendo que será 10 vezes mais árduo para os pais e para os filhos, né? Edificar o caráter nessas escolas. E, meus queridos, eu atuei na área educacional, em escola, e universidade. Então, eu passei por todos os níveis de ensino. Eu comecei dando aula, queridos, para crianças, de inglês para crianças de 3 aninhos de idade. Para os irmãos terem uma noção. Tinha pais que tinham coragem de colocar os filhos numa escola de inglês com 3 anos de idade, né? Então, eu passei por todos os níveis de ensino. Além de ter passado por todos os níveis de ensino, eu também atuei em diversas modalidades de ensino. O público, o privado, o ensino, a educação básica, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, EJA, que é a educação de jovens e adultos, e o ensino superior, no curso de letras. Então, meus queridos, em nenhum desses níveis de ensino, nós vemos que os nossos filhos estão ali sendo formados para serem servos de Deus. Nenhum. E eu gostaria de ler a esse respeito algo antes de dar continuidade. Queridos irmãos, eu não sou parâmetro para ninguém. Antes de falar aqui com os irmãos, atendendo ao convite do irmão Valdomiro, eu orei muito ao Senhor. Por quê? Porque uma pessoa que fala do jeito que tem ocorrido nas lives, quer queira, quer não, é uma influência, é uma voz que vai exercer algum tipo de influência na vida de alguém. Mas eu queria pedir aos irmãos que, os irmãos que estão me ouvindo, que desconfiem, comprovem por si mesmos. Aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, depois de 28 anos na área educacional. Eu tenho um filho de 25 anos, o meu mais velho, o meu mais novo está com 17, daqui a 2 meses o meu filho faz 18. Com toda essa experiência de sala de aula que eu já estou falando aqui para os irmãos, dentro da escola confessional e fora da escola confessional. Então, aqui eu vou expressar o meu ponto de vista à luz do que Deus me permitiu ter de experiência. Isso não quer dizer, irmãos, que vocês tenham que concordar com o que eu estou dizendo aqui. Mas eu preciso externalizar o meu pensamento e os irmãos vão submeter cada coisa do que foi falado aqui hoje ao escrutínio do Espírito Santo. Tudo bem? Então, aqui no livro Grande Conflito, na página 140, e essa página é a página do aplicativo, não é do livro físico,
Assim escreveu ele, diz a serva do Senhor. Quem é esse ele? Lutero, acerca das universidades. Receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as santas escrituras e gravá-las no coração dos jovens. Quando é que as universidades vão deixar de ser portas do inferno, grandes portas do inferno? Quando elas fizerem da Bíblia, da palavra de Deus, o centro, o ponto de partida educacional, né? O fundamento, na verdade. Muito bem. Aí continua. Lutero, não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as escrituras não reinem supremas. Toda instituição em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a palavra de Deus tem de tornar-se corrupta. Incessantemente ocupados com a palavra de Deus. A nossa única salvaguarda, nós sabemos que são as Sagradas Escrituras. Elas são a revelação de Deus para nós. É a voz de Deus audível para nós. Nós somos educados pela palavra de Deus. Mas aqui, de acordo com essa citação, que o Espírito Santo inspirou Ellen White a deixar registrado, né, diz que toda instituição de nível superior que não faz da palavra de Deus o centro, essa instituição, ela tende a se corromper, se tornar corrupta. E, queridos, nenhuma instituição de ensino superior credenciada aos ministérios de educação, zero, nenhuma obedece a essa descrição de não ser grandes portas do inferno. Queridos, todas as instituições de ensino que se credenciam a um MEC, Ministério da Educação, por exemplo, elas se tornam submissas, escravas do currículo imposto pelo MEC. E nós sabemos que todos os sistemas educacionais do mundo são papal jesuíta. Eu não vou tratar sobre isso, eu vou até pedir ao irmão Valdomiro, se ele puder deixar, quando o vídeo for gravado, deixar ali na descrição o link de uma palestra que eu fiz, que eu falo o Plano de Deus para a Educação Cristã, né? Então, nessa palestra, é explicado claramente como a educação saiu dos moldes divinos e se tornou papal jesuíta em todos os lugares. Então, meus queridos, é por isso que o Senhor Deus diz aqui nessa citação que nós precisamos educar nossos filhos em um ambiente em que eles possam ter o seu caráter moldado, e nós também. Vamos tratar agora sobre o equilíbrio mental e físico dos nossos filhos, na educação, na formação do caráter dos nossos filhos. Dentro dos princípios do homeschooling, num conceito, dentro de um contexto espiritual. Orientação da criança 221. Não se deve permitir os estudantes tomarem tantos estudos que não tenham tempo para o exercício físico. Equilibrai o esforço das faculdades físicas e mentais, e a mente do estudante será refrescada. A saúde deve ser tão sagradamente cuidada como o caráter. Irmãos, equilibrar o estudo com o trabalho físico, essa é a tônica. Estudo com trabalho físico. Agora, algo que é muito importante. Quando os nossos filhos estão estudando na escola, várias mães já me perguntaram, irmã, quanto tempo o seu filho estuda por dia? Eu sempre dizia assim, eu disse, irmã, até 2 horas só de estudo por dia, mas porque o Marco já tinha 15, 16 anos, o tempo de concentração ele já suporta, né? Já suportava.
até no máximo 2 horas. Mas, irmã, às vezes eu planejo algo para o meu filho e ele demora 40 minutos para fazer tudo aquilo. Ele cumpriu a tarefa, ele fez tudo, ele entendeu. Eu sempre converso com ele sobre aquele conteúdo no final. Ele compreendeu, deu tudo certo, 40 minutos é o suficiente. Pronto, já foi o estudo dele do dia. Teve uma mãe em específico que ela ficou assim: mas como é que pode? O meu filho vai para a escola, entra de manhã e só sai, às vezes, 1 hora da tarde, entra 7h30, 7h15, 7h20, só sai 1 hora da tarde. Por quê? E eu expliquei para ela, eu disse, minha irmã, num tempo de aula de 45, 50 minutos de aula, a gente passa até 20 minutos, às vezes, perde o tempo da aula para poder resolver problemas de disciplina dentro da sala de aula. Então, em 1 hora aula, que são o quê? 50 minutos numa escola, a gente, na verdade, tem, em uma determinada disciplina, apenas 30 minutos no máximo de aula efetiva, né? Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que tanto a parte formal quanto o trabalho útil, né, os exercícios, as atividades físicas. Quando a gente fala de atividade física, a gente fala de trabalho útil, geralmente, né? Então, isso tem que ser o quê? Tem que haver o equilíbrio, né? Então, a educação física que ela fala aqui é a educação na utilidade, né? É educação na utilidade. E o que é isso? Agricultura, né? Que mais? Os deveres domésticos. O que mais? Um ofício manual, né? Então, é isso que é educação na utilidade. E é isso que é o plano de Deus e é isso que une a família, né? E faz com que os nossos filhos eles se sintam úteis, se tornem e se sintam úteis, não é? Então, isso tudo dá independência aos nossos filhos para que eles tenham uma percepção correta da vida real. Muito bem. Então, diante disso, nós estamos até aqui, nós vimos o ideal de Deus. O que é que o Senhor Jesus nos orienta de como deve ser o ambiente educacional dos nossos filhos, de como deve ser o material que eles devem estudar, qual deve ser a qualificação da mamãe e do papai para ensinar, para educar, formar o caráter desses filhos, não é? E outros mais detalhes. E agora, a gente precisa dar uma olhadinha no que a escola proporciona. Se tudo isso, se o resultado dessa educação, do homeschooling, numa visão espiritual, o resultado é a redenção, se eu não colocar o meu filhinho, a minha filhinha ali, e eu puser em outro lugar, o que aqui o meu filho, a minha filha vai estar sendo exposto? Então, o que a escola aí no slide nos diz o seguinte, o que a escola proporciona quanto à espiritualidade? Então, eu não sei se está claro, eu estou olhando aqui, parece que está montadinho aqui uma frase, mas não tem problema, eu vou ler para os irmãos. Então, olha só, primeiro, competitividade, não é? Competitividade. Medalha do mérito acadêmico. Irmãos, nesse vídeo, nessa palestra que eu pedi que o irmão Valdomiro colocasse na descrição do vídeo gravado, ali nessa palestra é explicado como surgiu a questão da competitividade. Foram jesuítas que iniciaram isso, que não havia, vou parafrasear, mas lá na palestra tá os dizeres corretos, a palavra exatamente como foi dito. Então, ali eles diziam o seguinte, qual era a filosofia nesse sentido dos jesuítas? Não há nada mais honroso do que superar alguém e não há nada mais vergonhoso do que perder ou do que ser derrotado. Então, qual é o princípio do céu? O princípio do céu não é a competitividade.
Eu não preciso receber uma medalha para mostrar que eu fui superior a todos, ou então um certificado para mostrar que eu fui superior a todos os outros meus colegas de classe. O princípio do céu é a cooperação, é a união, é um ajudando o outro. E o que ajuda não está acima nem à frente. O que ajuda está ali, trazendo do lado. Então, a escola não trabalha isso. A escola trabalha, ela instiga, estimula a competitividade, o orgulho e a baixa autoestima. Orgulho, porque eu tiro notas assim, eu sou melhor em tal esporte, eu me destaco dessa e dessa forma, né? Em contrapartida, outro que tem não tem tanto destaque assim, que tem dificuldades de aprendizagem, tem dificuldades em determinadas disciplinas ou em determinadas atividades físicas ou relacionais. A tendência é que para essa criança, esse adolescente desenvolva cada vez mais uma baixa autoestima. Que mais? Olhar, está aí, talvez não esteja claro para visualização, mas está escrito olhar rotulador. Fulano, na escola, fulano não muda. Fulano tem tal comportamento, fulano é assim. A gente vê muito isso, queridos, nos conselhos de classe. Nós, professores, nos reunimos para decidir determinadas condutas que vão ser tomadas com as turmas de alunos ou com os alunos individualmente. E ali nós vamos relatando o caso de cada um dos alunos. E o que acontece? A gente vê realmente que a maioria dos professores, eles rotulam os alunos. E isso acontece também entre os próprios alunos. O ambiente escolar, ele proporciona isso. O que mais a escola faz? A escola proporciona preocupação com a aparência, vaidade exacerbada, perdão, e um querendo ter o que o outro tem. Que mais? Suscetibilidade a mais influências. Que tipo de influências más? Influências sociais, influências ideológicas. Que tipo de influências sociais? Fulano tem tal tênis, fulano tem tal mochila. Mesmo os pais sendo humildes, os filhos chegam e dizem, eu queria tal coisa. E às vezes os pais fazem sacrifícios e sacrifícios para que os filhos não se sintam inferiorizados, né, marginalizados. Ideológicas. Nós temos acompanhado a questão da ideologia de gênero dentro das escolas, né? O avanço dessas ideologias entre os próprios alunos, malícia, muita malícia, irmãos, é muita malícia. Foco na prosperidade temporal. Não, eu quero terminar isso porque eu quero ter tal profissão para ganhar tanto X, para obter isso, tais e tais bens, né? E falta de tempo ou falta de disposição para estudar a Bíblia e ter amizade e amor para com Jesus Cristo. De todos, irmãos, eu creio que esse aqui é o pior. Porque o ritmo escolar, ele é tão alucinante para os nossos filhos. Cada professor passa um conteúdo diferente, uma pesquisa diferente, provas com conteúdos quilométricos, e os nossos filhos vão se distanciando cada vez mais de Cristo. E isso, para mim, na minha concepção, é o que é o pior de tudo. O que a escola proporciona, então, quanto ao intelecto? A escola proporciona intemperança mental e intemperança física. O que quer dizer isso? Intemperança mental. Muito estudo,
muita pesquisa. Livros, livros, todo o tempo pesquisando e tudo mais. E tudo isso leva os nossos filhos a uma intemperança física. Muitos desenvolvem grau de ansiedade e extravasam essa ansiedade na alimentação, na má alimentação, em outros vícios também, como jogos eletrônicos, enfim, mas também leva à intemperança física. Por quê? Porque a tendência é ficar todo o tempo sentado na ociosidade, na inércia física, e nós sabemos que nós não somos compartimentados, nós somos seres, nós somos um todo interligado. O nosso mental, o nosso espiritual, o nosso físico, tudo está, o nosso emocional, tudo está interligado, né? E a nossa parte física, ela não está desconectada a nosso aspecto físico não está desconectado do nosso aspecto mental. Então, se um vai mal, com certeza o outro também vai. A escola também proporciona esgotamento mental, né? Pelos fatores que a gente já conversou. A escola também proporciona memorização e não raciocínio. A escola, infelizmente, ela leva os nossos filhos a reproduzirem o pensamento de outra pessoa. É por isso que no livro Educação, a irmã White nos diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos a pensar da causa por efeito. Ou seja, pensar sequencialmente, uma coisa como consequência da outra, seguindo uma linha gradativa, uma sequência.